Eu passei 8 anos em Portugal. Me deliciando. Com um motorista de táxi que fala corretamente. Ele fala a norma culta. Não há essa diferença, essa polarização entre a norma culta e a norma falada. Por que a gente não consegue fazer um ajuste nisso para que a coisa seja natural? Para que depois, na norma culta, se incluam, como o Mário de Andrade fez, uma série de relaxamentos, algumas coisas mais elásticas. Agora, o que eu quero dizer é que as opiniões emitidas aqui, até agora, revelam o que eu já tinha dito antes. São comentários que não condizem com o estado atual da ciência linguística e da pedagogia de língua. Então, essa história de dizer que em Portugal, por exemplo, Dines, o motorista de táxi fala norma culta, primeiro, em Portugal se fala uma língua diferente da nossa. A nossa só se chama português por razões históricas, mas 500 anos depois, o português brasileiro já é muito diferente do português europeu. E uma outra coisa também, um outro comentário que é uma pura superstição. Não existe esse abismo entre língua falada e língua escrita. Elas são muito mais híbridas e elas se interrelacionam muito mais do que as pessoas pensam. E em qualquer língua do mundo existe uma distância entre a norma padronizada, codificada e aquilo que as pessoas realmente falam e escrevem. Você veja, por exemplo, Dines, que em Portugal é perfeitamente correto dizer a gente fomos, a gente queremos. Existem milhares de horas gravadas de portugueses falando em que aparece essa construção, que no Brasil é tremendamente condenada. Então nós temos que separar as coisas. O português brasileiro é uma coisa, já estamos produzindo gramáticas excelentes da nossa língua, mostrando como é a nossa língua de verdade, inclusive a nossa língua culta, que as pessoas ainda acham que é aquele padrão com que essa de Queiroz escreveu no século XIX, não é nada disso. Existe um português brasileiro culto contemporâneo, que é muito diferente do que vem pregado nas gramáticas normativas. Este é o verdadeiro abismo. Existe uma língua brasileira, um português brasileiro culto contemporâneo, e, no entanto, as gramáticas normativas ainda se prendem a uma língua literária muito ultrapassada, pré-modernista. O debate, para ter um mínimo de nível, ele tem que ter um mínimo de conhecimento de causa. E é isso que a gente não viu na mídia, as pessoas falando da boca para fora, sem ter lido o livro, sem saber que essas coisas acontecem no Brasil há mais de 20 anos, que isso não é invenção dos petistas. Na verdade, esse tratamento da variação linguística já começou no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, com os parâmetros curriculares nacionais publicados em 97. Volto a dizer, ignorância profunda. As pessoas não leram o livro, eu acho que 111% dos comentários que foram feitos na mídia, na internet, revelam cabalmente que as pessoas não leram. Mas ouviram dizer que alguém disse e começaram a esbravejar. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro quer processar o Ministério da Educação. Uma procuradora federal disse que isso é um crime contra a língua. Mas que estupidez! Vão ler o livro. A professora ali insiste. Isso existe, é um fato. A gente não pode negar os fatos que existem. Eu não vou dizer que as baratas não existem porque elas são feias e nojentas. Elas existem. Assim como existem muitas línguas faladas no Brasil. O Brasil é um dos maiores centros de multiplicidade linguística. Nós temos mais de 190 línguas faladas no nosso território. Então essa ideia também de acreditar que o Brasil é um milagre linguístico, porque aqui todo mundo fala e se entende, as pesquisas estão aí para mostrar que não. Isso não é uma verdade, é mais um mito da nossa cultura. Então, enquanto a imprensa e as pessoas que se dizem especialistas em língua na imprensa não forem estudar o que realmente acontece, não recorrerem às pesquisas muito bem feitas, que há mais de 40 anos estão aí à disposição de quem quiser, o debate vai continuar assim. Pessoas falando com fundamento de causa e pessoas falando assim absolutamente de um modo leviano. Em Portugal, o que me chama a atenção é essa convergência entre a norma culta deles e a norma falada deles, que é muito... há uma convergência evidente e que facilita a compreensão. E aqui no Brasil... Mas é claro, porque a nossa norma padrão é baseada na fala deles. Exatamente. Esse que é o problema. Eles falam mais próximo da norma culta, porque a gramática normativa da língua portuguesa se baseia na língua falada em Portugal. Então, no dia que nós tivermos uma gramática normativa brasileira inspirada no que a gente fala no Brasil, aí sim a coisa vai ficar... Você vai ver como vai ficar pertinho o português culto da gramática normativa. Só quero dizer que eu observei no período que lá vivi essa convergência que eu gostaria que houvesse no Brasil e ainda não percebo um grande esforço nesse sentido. Mas o debate tem que ser feito entre as pessoas que entendem do riscado. Se eu estiver numa sala com pessoas comentando sobre física quântica, eu vou ficar quietinho no meu canto. As pessoas têm direito de falar sobre a língua? Claro que têm.
A língua faz parte da nossa identidade, da nossa cultura, então todo mundo pode falar da língua. Agora, querer que a sua fala sobre a língua tenha alguma receptividade, alguma aceitabilidade, é muito complicado. Se a pessoa não estudou para isso, se ela não tem formação para isso. Então, por exemplo, entre os 40 membros da Academia Brasileira de Letras e os 4.000 membros da Associação Brasileira de Linguística, eu, por alguma razão, prefiro ficar com os 4.000 membros da Associação Brasileira de Linguística, que já emitiu uma nota falando que esse debate está muito mal conduzido porque a mídia não tem noção nenhuma do que acontece de fato na ciência linguística moderna.